Graças a Deus, mais um vídeo sobre a Igreja de Cristo que nós vamos estar fazendo. E esses dias eu fui perguntado por uma pessoa sobre a Igreja de Cristo, onde estava a Igreja de Cristo. Essa pessoa me informou que foi educada num lar evangélico e disse que está afastado da religião há um bom tempo. E eu não pude criticar, primeiro que já não cabe a mim criticar ninguém. Mas hoje nós não temos alternativa para algumas pessoas que dizem que estão fora da igreja. Até mesmo porque elas nem sabem onde está a verdadeira igreja. A verdadeira igreja de Cristo, ela está na Bíblia. E isso foi perguntado para mim naquele dia. O rapaz disse: eu estou afastado desse evangelho, mas eu não quero fazer parte desse evangelho de hoje. Muitos, quando eu falo isso, até se ofendem porque acham que eu estou desprezando ou com alguma forma de intolerância religiosa. Não, porque eu também professo a fé cristã e também estou com a Bíblia na mão. Mas eu não posso dizer que este evangelho de hoje é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo, ele não tem parte com o evangelho do homem. O apóstolo Paulo, lá na carta de Gálatas, disse que se ele pretende agradar a homem, ele vai desagradar a Deus. E hoje nós vemos um evangelho onde o homem quer agradar ao homem. E isso para Deus não é o suficiente. Quando fala do evangelho de Cristo, ele tem um modelo único. Esse modelo a gente vai encontrar primeiramente em Atos 2. Capítulo 2 de Atos, a cumprir-se o dia de Pentecostes. A Bíblia diz que ali começam as primeiras conversões no discurso de Pedro e mais os 11 apóstolos que estavam ali. A Igreja de Cristo, ela é baseada no ensinamento dos apóstolos e não no ensinamento do homem hoje. As doutrinas hoje vistas nas congregações são doutrinas, basicamente doutrinas de homem. Deus não constitui parte com o evangelho humano. Por que isso? Porque a revelação, ela foi dada na palavra de Deus para a igreja do primeiro século. E foi dada primeiramente aos apóstolos pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Nem João Batista anunciou a igreja, porque a igreja ainda não existia. Ele preparou o caminho do Senhor. Ele batizou Jesus. Ele foi o primeiro a começar a pregar sobre o evangelho do reino. Mas o evangelho do reino hoje já não é mais pregado. Nós vemos o evangelho hoje material, um evangelho extremamente deturpado, e alguns versículos da Bíblia vão mostrar isso. De repente você toma isso como ofensa, mas também eu não me importo muito com a opinião dos outros, até porque eu não peço like de ninguém e eu não dependo do dinheiro de ninguém para sobreviver. Eu quero abrir os olhos daqueles que estão revoltados contra o evangelho fraudulento, mentiroso que está sendo ensinado aí hoje. Quando alguém encontra comigo na rua e fala: eu não sou mais da igreja, eu fico com a pergunta dentro de mim: e quando foi? Quando pertenceu? De repente a pessoa nem conheceu o evangelho de Cristo, está decepcionada com este evangelho de hoje em dia e acha que aquele ali é o evangelho de Cristo. Eu quero, com este vídeo, com esses vídeos que eu tenho postado, abrir os olhos das pessoas que estão dentro do sistema evangélico. Eu pertenci a esse sistema há 9 anos, praticamente, e hoje me encontro com uma congregação emancipada, independente, e que fala somente do evangelho de Cristo. Então nós vamos ao assunto aqui. Atos 9, versículo 15, nós vamos tirar aqui como um começo, para que a gente possa falar da Igreja de Cristo. Atos 9, do versículo 15, Paulo, ele, quando recebe a autorização dos sacerdotes para perseguir a igreja, ele tem uma revelação quando encontra com o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele tem uma surpresa.
Ali nós começamos a ver a ação da igreja aos gentios. Pedro já vinha pregando o evangelho de Cristo anteriormente a Paulo e também os demais apóstolos. Nós vemos que Estevão prega o evangelho e ele é morto por falar de Jesus abertamente. O primeiro mártir da igreja. Então nós vamos falar aqui de Paulo hoje. Mas o Senhor disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Paulo ele foi escolhido para pregar o evangelho da incircuncisão, não baseado em lei. Pedro também pregava o evangelho ao judeu, mas Jesus não deu ordem a Pedro de pregar a lei. Hoje nós vemos ensinamentos baseados em cima da lei mosaica. Hoje nós visitamos uma congregação, um exemplo, a pessoa visita o lugar, ela ouve muito do Antigo Testamento, mas não se fala da Nova Aliança, não se fala do Evangelho de Cristo, não é falado do Evangelho do Reino, e a palavra de Deus diz que quando o Evangelho do Reino for pregado por toda a terra, aí virá o fim. Nós entendemos que se o Evangelho do Reino não for pregado, o fim não vem. Até porque Deus não quer que ninguém parta no tempo da ignorância. Infelizmente, o tempo da ignorância está aí para muitos. Jesus disse que o povo perece por não ter conhecimento. E o conhecimento não é esse que as pessoas estão recebendo aí. Gálatas 1, do versículo 6 ao 12, nós vamos ver o início da corrupção dentro do sistema, vamos dizer, cristão. Algumas modificações que tentaram impor, trazer a lei do judaísmo para dentro do Evangelho de Cristo. Gálatas, do capítulo 6 ao 12, capítulo 1, versículo 6 ao 12. Gálatas 1, 6 ao 12. Admira-me que estejas passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue outro evangelho, além desse que nós temos pregado, seja anátema, ou seja, seja maldição. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega outro evangelho que vá além deste que recebeste, seja anátema. Então, você vê que o evangelho tinha um modelo. O modelo que Cristo ele passou aos apóstolos para ser pregado, aos seus 12 apóstolos. E Paulo também. Mas o evangelho de Cristo, ele tinha um modelo que está na Bíblia. Se ele não tiver incluído naquele modelo bíblico, já está dito aqui na própria palavra, não sou eu que estou dizendo. Seja considerado maldição se alguém vos pregar outro evangelho. Ou seja, o outro evangelho já estava começando lá atrás. Não é de hoje. Então as pessoas hoje querem culpar o evangelho de Cristo, mas não é este evangelho que é o de Cristo. E nós vemos aí que lá atrás já estavam colocando uma série de costumes dentro da igreja de Gálatas para tentar deturpar o evangelho de Cristo, se baseando na lei, nas obras da lei, dissimulação. A pessoa não servia a Deus de coração, mas servia de aparência, de roupa, de costume, de dinheiro, o homiel que ele tem, Então, assim, nós vemos hoje muita aparência. Numa situação dessa de crise que nós estamos vivendo, se as denominações, que eu não vou chamar de igreja, são denominações ricas, pastores ricos que tem aí, pegassem todo o seu dinheiro, uma boa parte desse dinheiro que eles faturam em cima da fé dos outros, e eles fizessem uma obra aí para ajudar hospitais de campanha, contra a pandemia, ou medidas aí para ajudar pessoas que já contraíram a doença, ir para hospitais, ajudar. Por que eles não fazem isso? Então a gente começa a ver que esse evangelho é evangelho de lucro, evangelho
para homens que são gananciosos. Nós temos um outro exemplo aqui, 2 Timóteo, do capítulo 4, do versículo 1 ao 5, ele vai falar um pouco sobre as pessoas não quererem mais ouvir a verdade. Por quê? Porque em 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 30 ao 10, nós vemos que começam outras doutrinas. 1 Timóteo, primeiro nós vamos estar lendo 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3 ao 10. Nós falamos aqui de Paulo repudiando outro evangelho. E nós sabemos que Timóteo foi educado pelo apóstolo Paulo nas Escrituras. Timóteo, ele foi educado pelo apóstolo Paulo a manter a sã doutrina. Então nós vamos estar lendo aqui 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 3 ao 10. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, foi o que eu acabei de falar, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras que nascem, inveja, provocações, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo e nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Eu mesmo conheço muito pastor que o cara começou numa linha de fé boa, mas quando começou a ver a fonte de lucro, que é manipular a fé dos outros, eles mudaram, eles se tornaram inimigos da cruz de Cristo, como diz lá em Filipenses. Homens que pregam outro evangelho, campanhas, já falei sobre campanhas, manipulação. A pregação deles é enfatuada, como diz aqui no versículo 4. O que é enfatuada? Vai tentar montar na mente da pessoa, projetar coisas que não têm fundamento algum. Eles levantam questões e contendas e palavras que nascem invejas e provocações e difamações dentro da igreja. O apóstolo Paulo disse lá em Coríntios que isso é um espírito mundano que causa divisão na igreja. O evangelho de hoje, o cara fala, ele ensina você a ter ódio do teu vizinho, presumir que um parente seu está com inveja de você. Só serve para provocações. As próprias músicas nas igrejas servem isso. Pega quem falou da minha vida e avisa que eu estou de pé. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando estiver na bênção, vai se arrepender. Então você vê que é deturpação. Não perca tempo com este evangelho mentiroso, o evangelho fraudulento, palavras torpes desses homens. Levantam questões. O ser humano, ele é muito forjado no ódio. As pessoas sentem ódio muito fácil. É muito mais fácil fazer o mal do que fazer o bem. Então parece que os crentes de hoje em dia, não vou generalizar, mas uma grande maioria, são manipulados nos seus próprios sentimentos. O próprio Tiago disse que com o tempo eles iam se cercar, de homens que teriam a mente pervertida. 2 Timóteo, do capítulo 4, do versículo 1 ao 5, nós vamos falar um pouco sobre isso aqui. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 5. Preste bastante atenção. 2 Timóteo, capítulo 4,
versículo 1 ao 5. O Evangelho de Cristo, ele não tem alegorias. Você não precisa inventar, ele é objetivo, ele é claro e ele é simples. Grandes doutores, grandes mestres, grandes teólogos, isso aí só serve para enxertar você. Você já vai começar a dar crédito à palavra do cidadão pelo que ele é. Mas Jesus falou que se conhece a árvore pelos seus frutos. Vai olhar o fruto desses homens aí. Não é pela aparência. Primeiro que, se fosse pela aparência, Jesus tinha que ser rejeitado por nós. Se Jesus não tinha aparecido nem formosura e nem dinheiro. Então, Jesus não ia ensinar um sistema que ele não viveu. Capítulo 4, do versículo 1 ao 5. Paulo dizendo a Timóteo. O título é A Fidelidade e o Zelo na Pregação. A fidelidade e o zelo na pregação. A pregação de quê? Daquele evangelho genuíno e verdadeiro, ensinado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, dado a seus apóstolos. Agora Paulo vai passar adiante a Timóteo, porque havia um tempo em que os apóstolos seriam extintos. Então, grandes homens como Timóteo, Epáfras, alguns pastores da região da Ásia, ficaram responsáveis por manter a sã doutrina. Por exemplo, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela manifestação do seu reino. Prega a palavra em tempo oportuno ou não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Não é a doutrina de hoje, doutrina do homem, da roupa, do paletó, da gravata, do brinco, do não é isso. É a doutrina de Cristo, o coração do homem. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira no ouvido, se recusarão a dar ouvido às verdades, entregando-se às fábulas. Tu, porém, seja sóbrio, e em todas as coisas suporta as aflições, faz o bom trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Então Paulo ele já começa a falar aqui do evangelho fraudulento. De que forma? As pessoas se cercam de pastores que vão falar aquilo que elas querem ouvir. Não é porque elas precisam ouvir. O cara tem ódio. Então ele vai procurar um pastor que incita ele a ter ódio. Não um pastor que vai dizer, olha, negue-te a ti mesmo, perdoa, no que depender de vós tenha paz com todos. Não vão pregar isso mais, isso não é pregado mais. O cara vai se cercar de um pastor que, o que você tem é seu, não divide, não reparte. Deus... então o cara, quando ele é cobiçoso de dinheiro, ele vai se cercar de pastores que falam de dinheiro. Quando a pessoa é odiosa, vai se cercar de pastores que pregam ódio, de músicas que falam do ódio, da inveja, da disputa. Nós vemos denominações, que eu não chamo de igreja, a igreja é só de Jesus, que é lá do primeiro século, e a igreja que está lá fora, neste momento, pessoas que estão morrendo, pessoas que estão sendo crucificadas, pessoas que estão sendo decapitadas, em países que não suportam a verdadeira doutrina, países que estão aí rejeitando o nome de Jesus. Agora um país como o nosso não vai aceitar esse evangelho fraudulento, porque é um evangelho que satisfaz a muitos, principalmente a político. Hoje a maioria dos pastores são políticos. Então a gente começa a entender que é um evangelho deturpado. Eu vou me cercar do cara que fala aquilo que eu quero ouvir. Jesus era o contrário. Ele falava a doutrina, ele ensinava a doutrina. Muitos deles saíam às vezes chateados, mas paravam para refletir. Pedro mesmo disse, quando Jesus falou sobre a questão do casamento, um dos apóstolos de Jesus falou, melhor é não casar. Porque Jesus não admitia divórcio por qualquer motivo, a não ser por adultério ou prostituição. Hoje, os homens casam 10 vezes. Hoje, conheço aí pastores que eles trocam de esposa como troca de roupa. Não vão pregar nunca sobre casamento, porque eles não mantêm o seu próprio casamento. Hoje, fala-se muito, o cara ele é criminoso. Eu vou dar um exemplo rápido aqui para você. O cidadão matou a torta e a direito.
nunca cumpriu uma pena. De repente entrou dentro de uma denominação, levantou a mão, diz que aceitou Jesus, seus pecados foram perdoados. O pastor sabe, faz dele um evangelista, um pregador, usa seus crimes como exemplo de pregação. O povo que não entende que aquele homem, para ser perdoado por Deus, ele tinha que estar subordinado à lei dos homens hoje. Se alguém mata seu filho, tem que ser preso por isso. Então, quantos criminosos estão dentro de congregações hoje, pastoreando, sendo obreiros, não cumpriu 1/3 de uma pena, não se apresentou. O homem arrependido, ele quando é criminoso, quando ele matou alguém, ele cometeu um crime grave, ele se arrepende, ele se constrange, ele vai perante a lei e ele vai tentar reparar aquele erro para verdadeiramente ele ter o perdão de Deus. Nós temos esse exemplo de Zaqueu. Quando Jesus vai à casa de Zaqueu, Jesus não falou nada com ele, mas ele de espontâneo coração, ele fala para Jesus: Senhor, eu vou restituir tudo que eu roubei dos outros, até hoje. Porque houve salvação. Jesus disse: hoje houve salvação à tua casa, rapaz. Porque verdadeiramente houve arrependimento. Agora, o cara que é criminoso, o cara que ele é bandido, que ele é torpe, ele está cheio de crime nas costas, ele vai se fechar dentro de um sistema que vai acobertar os seus erros e vai ensinar o cara, às vezes, que ele foi perdoado por Deus. Negativo. Se o cidadão ele rouba, ele tem que restituir o bem que ele roubou. Se eu ficasse rico em cima de roubo, tivesse uma grande mansão, depois eu aceito Jesus, eu vou continuar morando naquela pilha de desgraça que eu conquistei com roubo? Hoje tem muitos homens assim. Hoje eu sou crente, eu sou rico, sirvo a Jesus, recebi Jesus. E a tua fortuna que foi feita em cima de roubo, de sujeira? Joga fora. Se desfaz disso. Vai perante a lei, perante os magistrados. Nós não estamos subordinados à lei de Moisés. Não estamos subordinados ao Antigo Testamento. Mas nós somos sujeitos à lei. Pedro fala muito sobre isso. Nós somos subordinados à lei. Se eu cometer um crime, eu tenho que, perante os magistrados, prestar conta do crime que eu cometi, para que Deus venha me perdoar. O cara é estuprador, estuprou, matou, incubou tudo aquilo. Hoje está dentro de igreja, foi perdoado, foi nada. Todos esses pecados estão sobre as costas dele. A Bíblia diz que Jesus levou sobre si os nossos pecados quando há arrependimento, quando nós prestamos conta, quando nós damos crédito à sua pregação, quando compreendemos a sua doutrina e vivemos a sua doutrina, ou sequer tentamos vivê-la. 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao 3, nós vamos falar um pouco também sobre esse assunto. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Então, pessoas, às vezes até o criminoso, ele está dentro das congregações hoje, achando que está perdoando seu pecado. Está não, meu filho. Vai perante a lei. Mas eu vou ser preso. Que seja. Os crentes eram mortos antigamente. Hoje tem crente sendo morto em países aí comunistas que não aceitam a verdadeira pregação. Jesus falou o quê? Quem perder a sua vida, achará. Presta conta. Quer ser perdoado por Deus? Faça a vontade de Deus. Negue-te a ti mesmo. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Nós vamos falar sobre um assunto aqui. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós, Pedro já avisando, que está acontecendo hoje, aconteceu naquela época, falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. Nós vemos isso na igreja de Laodiceia. Vou falar isso um pouquinho rapidinho. Destruição. Muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado. A longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. O que é isso?
o cidadão, ele introduz heresias destruidoras. Dentro das congregações nós estamos vendo isso aí, simbologia, vender envelope para arrecadar dinheiro. Ó, pega aqui o seu envelope, coloca aqui tanto, porque Deus vai fazer. Mentira! É mentira isso aí, já falei no vídeo sobre campanha, vai dar uma olhada. Não vou me alongar aqui não. Mas veja bem, se introduzirão, trazendo heresias libertinas, porque são movidos de ganância. Farão comércio, né? E por causa deles o evangelho de Cristo é difamado. Gente, o que está acontecendo hoje aí, aqui Pedro já advertiu, vão falar mal do evangelho de Cristo por causa desse evangelho mentiroso dos homens. Trarão sobre si própria destruição. Esses homens já estão com o destino deles traçado. Agora não acumule para ti a ira de Deus, blasfemando contra o nome do Senhor e também blasfemando contra o evangelho de Cristo por causa desses homens mentirosos. Você não quer a igreja de hoje em dia? Eu também não vou te criticar, não. Eu também não queria. Eu saí da denominação, emancipei hoje, porque eu não estava satisfeito com o lugar onde eu estava. E observando alguns lugares que tenho pregado ou que tenho visitado, conforme eu já não tenho ido a muitos, que muitos já não me chamam mais, que não querem ouvir a verdade, eu vejo que está tudo 6 por meia dúzia. Tudo farinha do mesmo saco. Está generalizado. Tem muita gente boa dentro do engano. Mas eu vou dar um exemplo para você que é gente boa, é verdadeira e é fiel, está dentro desse engano. Jesus falou lá em Mateus, deixais porque são guias cegos, tá? E não pode um cego guiar outro. Ambos cairão no buraco. Se você é um desses, que conhece a verdade, conhece a sã doutrina, dá uma olhadinha de Atos para frente. Qualquer pessoa neste mundo, qualquer pessoa que vê esse vídeo, tá? De 2 a 1 milhão, não importa quantas são, pega Atos dos Apóstolos e lê de Atos para frente, por favor. Você vai entender como era a igreja de Cristo. Depois você visite as igrejas evangélicas e confronta se a doutrina deles é a mesma dessa aqui. Se for, eu digo para você permanecer lá. Agora, se não for, sai depressa. Vai para o íntimo do teu quarto, fala com Deus e peça a direção do lugar onde você vai ficar. Agora aqui, para a gente terminar, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, são recomendações finais. Capítulo 2, versículo 15. 2 Tessalonicenses. Então assim, não fica aí blasfemando contra o evangelho de Cristo. Eu não critico muita gente que está chateado, porque eu também também estava. Hoje estou bem feliz com o evangelho que Jesus tem nos ensinado aí na Bíblia. Tá? Comunhão, partir do pão é necessário, congregar é necessário. Hebreus 10, 25, não fique fora de congregação. Tá? Hebreus 10, 25 fala assim, não deixemos de congregar como de costume. Jesus fala sobre instituição da ceia. Agora, eu também acho que você não tem que fazer parte da fraude. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 15. Vamos lá. Capítulo 2, verso 15. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, verso 15. Está aqui. Assim, pois, irmãos, permanecei firme e guardai as tradições que foram ensinadas, seja por palavra ou por carta nossa. Guarda a tradição dos apóstolos. Olha o exemplo deles. Hoje em dia tem gente que fala, eu vou para a igreja, se o pastor é ladrão, se fulano eu não ligo, eu não estou ali olhando para o homem. Não, você tem que olhar para o homem. Os apóstolos dizem assim, segue o modelo que temos em nós. Olhe para nós. Se está difícil teu pastor falar isso hoje, então sai fora de lá. Tá? Olhe para nós. Os apóstolos diziam isso. Olha os exemplos, as tradições que tem visto em nós. Se alguém não anda conforme nosso modelo, a parte dele. O próprio apóstolo disse isso. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 6. Tá? 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 6. Nós vos ordenamos, os apóstolos, eles tinham moral para isso, tá? Que se você ver no final da carta de João,
Os apóstolos tinham poder e autoridade até para perdoar pecado ou manter o pecado em cima dos outros. Olha, no final do Evangelho de João, final do Evangelho de João, há uma diferença gritante entre os apóstolos e os pastores. Tá? Gritante. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparte de todo irmão que anda desordenadamente, não segundo a tradição que vocês receberam de nós. Tá? Então, o Evangelho de Cristo é modelo apostólico. Apóstolo de hoje é mentira, não existe apóstolo hoje. Tudo mentiroso. Tá? Então, que você fique com Deus e possa assistir esse vídeo, vai confrontar com a Bíblia, para que eu também, você não desconfiar que eu também esteja mentindo para você. Tá? Vai dar uma olhadinha lá em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos.